Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Educação Básica de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Bahia de professor, ok? Próximo subitem, leitura eficiente, ok? Então, dentro do edital, conhecimentos interdisciplinares, dentro do item, linguagem, texto e contexto nos signos verbais e não verbais. Então, bora lá. A leitura eficiente, né? Então, ao ler, realizamos as seguintes operações. Captamos o estímulo, ou seja, por meio da visão, encaminhamos o material a ser lido para o nosso cérebro. Passamos então a perceber e a interpretar o dado sensorial, palavras, números, etc. E a organizá-lo segundo nossa bagagem de conhecimentos anteriores. Para essa etapa, precisamos de motivação de forma a tornar o processo mais otimizado possível. Assimilamos o conteúdo lido, integrando-o ao nosso arquivo mental e aplicando o conhecimento ao nosso cotidiano. A leitura é um processo muito mais amplo do que podemos imaginar. Ler não é unicamente interpretar os símbolos gráficos, mas interpretar o mundo em que vivemos. Na verdade, passamos todo o nosso tempo lendo. É lendo que vamos construindo nossos valores, e estes são os responsáveis pelas transformações dos fatos em objetos de nosso sentimento. Leitura é um dos grandes, se não o maior ingrediente da civilização. Ela é uma atividade ampla e livre, fato comprovado pela frustração de algumas pessoas ao assistirem a um filme cuja história já foi lida em um livro. Quando lemos, associamos as informações lidas à imensa bagagem de conhecimentos que temos armazenados em nosso cérebro, e então somos capazes de criar, imaginar e sonhar. A pessoa que se preocupa com a qualidade de sua leitura e com o resultado que poderá obter deve pensar no ato de ler como um comportamento que requer alguns cuidados para ser realmente eficaz. Então a gente vai agora abordar quais são esses cuidados para que realmente seja eficaz a leitura, né? Seja uma leitura eficiente. Temos que ter atitude. Então, pensamento positivo para aquilo que deseja ler. Manter-se descansado é muito importante também. Não adianta um desgaste físico enorme, pois a retenção da informação será inversamente proporcional. Uma alimentação adequada é muito importante. Ambiente. O ambiente de leitura deve ser preparado para ela. Nada de ambientes com muitos estímulos que forcem a dispersão. Deve ser um local tranquilo, agradável, ventilado, com uma cadeira confortável para o leitor e mesa para apoiar o livro, a uma altura que possibilite postura corporal adequada. Quanto à iluminação, deve vir do lado posterior esquerdo, pois o movimento de virar a página acontecerá antes de ter sido lido a última linha da página direita, e de outra forma haveria formação de sombra nesta página, o que atrapalharia a leitura. Objetos necessários. Para evitar que durante a leitura levantarmos para pegar algum objeto que julgamos importante, devemos colocar lápis, marca-texto e dicionário sempre à mão. Quando sublinhar os pontos importantes do texto, é preciso aprender a técnica adequada. Não o fazer na primeira leitura, evitando que os aspectos sublinhados pareçam-se mais um mosaico de informações aleatórias. Os concursos apresentam questões interpretativas, que têm por finalidade a identificação de um leitor autônomo. Portanto, o candidato deve compreender os níveis estruturais da língua por meio da lógica, além de necessitar de um bom léxico internalizado. Ok? Então, tem que ser um leitor autônomo, deve conhecer os níveis estruturais da língua e conhecer muitas palavras, né? As frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se assim necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem o texto. Além disso, é fundamental aprender as informações apresentadas por trás do texto e as inferências a que ele remete. Este procedimento justifica-se por um texto ser sempre produto de uma postura ideológica do autor, diante de uma temática qualquer. Ok, pessoal. Então, a base de informações é a nova apostila. E próximo item, como ler e interagir uma charge.
interpretar uma charge. Desculpa. Então, até lá, bora continuar.